Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e Curitiba de São Paulo, provável escalação, retornos, desfalques e as últimas de tricolor para o jogo de hoje. Então, vambora pro vídeo. Aliás, o São Paulo, Glaucio, olha que coincidência, pode, em caso de vitória, atingir o seu melhor momento na temporada. Seria a primeira sequência de 4 vitórias seguidas. A primeira delas, ainda com Rogério Ceni, contra o Puerto Cabello, mas que não segurou o ex-técnico, ele caiu no dia seguinte. As duas seguintes, com o Dorival Júnior contra o América 3-0 pelo Brasileirão e contra o Ituano terça-feira por 1-0. São Paulo tem uma sequência de 3 vitórias no Paulista, agora está com outra sequência de 3 vitórias, pode chegar à 4ª. E o Coritiba está numa sequência negativa de 6 jogos. São 3 empates seguidos, a eliminação no Campeonato Paranaense, a classificação com empate na Copa do Brasil na fase anterior, depois o empate no primeiro jogo desta fase contra o Sport e 3 derrotas seguidas. 2 no Brasileirão, Flamengo e Fortaleza, e uma no meio desta semana que causou a eliminação na Copa do Brasil para o Sport por 2-0. Então é uma situação bem complicada do Coxa. Teve reunião da diretoria com os jogadores nesta sexta-feira. É só o segundo jogo do Antônio Carlos Zago, que é o terceiro técnico do Coxa na temporada. Bem, sobre o São Paulo do Dorival, eu já de cara adianto, o Caleri está fora da partida. Inclusive, pela primeira vez na semana, desde que contraiu dengue, ele veio aqui ao CT, foi reavaliado hoje, mas não tem a mínima condição. A informação que eu recebi é que foram sintomas muito fortes de dengue, o Caleri ficou muito debilitado. Então, para amanhã, nenhuma chance. O que pode acontecer? O Caleri pode, se estiver melhor amanhã, viajar sozinho para Curitiba, se encontrar com a delegação do São Paulo, assistir o jogo no Couto Pereira, trabalhar um pouquinho no domingo, quando o São Paulo treina na capital paranaense, e seguir viagem para Colômbia também no domingo. Quem sabe, se estiver bem, para ficar à disposição na Sul-Americana contra o Tolima na próxima terça-feira. Então, Caleri para amanhã de fora e para terça-feira difícil. O Erisson, para amanhã não, mas para terça-feira ele já deve voltar, tanto que ele vai viajar com a delegação. Só que amanhã ainda não fica no banco, fez uma semana inteira de recuperação na transição, pode ser uma boa opção na Sul-Americana. Rafinha se recuperou, disputa a posição na lateral com o jogador Rai Ramos, que volta, já que não pôde enfrentar o Ituano na terça-feira, e Nestor, que saiu com o tornozelo bem inchado, está à disposição do técnico Dorival Júnior. Sobre time, Glaucia, Renato e Birner, não vou nem me arriscar, porque como o prazo é muito curto entre uma partida e outra, e tem uma viagem longa, o Dorival já deve ter na cabeça o time, mas amanhã a gente pode ter alguma novidade, alguma surpresa, alguém sendo preservado. O que sabemos é que o Luan está quase com o contrato renovado, seguiu com a delegação, e sabemos também que o Pablo Maia foi mais contente para Curitiba, porque acertou a renovação do seu contrato até o final de 2027. Vamos ver se o São Paulo confirma essa vitória e se consegue encaixar pela primeira vez na temporada 4 resultados positivos seguidos, o que é um alívio para esse torcedor de São Paulo tão sofrido, hein, Glaucia? Pois é, Edu. Hoje até que ele veio mais maneiro. Sempre vem uma notícia ou outra que não agrada muito. Tá bom, tem desfalque dali e outro daqui, mas o Edu hoje até que trouxe bastante coisa positiva, vai. Um beijo, Edu. Obrigada. Boa sequência. Aliás, uma sequência boa essa de início de trabalho do Dorival, né, Birner? E um São Paulo que viaja para enfrentar um Coritiba que vive um cenário bem diferente. Um começo de trabalho também, mas ainda sem resultados, com turbulência desde o início de temporada e tudo mais. E que o São Paulo talvez possa se aproveitar também muito do momento desse adversário. Eu acho que essa é a grande questão, né? Porque o São Paulo, faz alguns anos, tem sido especialista em recuperar times em má fase, em perder jogos contra equipes que estão numa situação bem pior. Né? Isso tem muito a ver com o extra-campo. Não tem a ver principalmente com jogadores e treinador. Acho que o São Paulo tem 2 resultados bem legais nas primeiras partidas. Um jogo ruim do São Paulo contra o América, com resultado excelente. Um jogo razoável do São Paulo, já melhor, contra o Ituano. Ituano é inferior ao América, vamos citar isso. Uma vitória importante para tentar esticar essa paz que tem sido tão rara dentro do Morumbi. Como você mesmo disse, dessa vez o Edu veio sem as notícias ruins, e as notícias não são culpa do Edu. Ele está ali para trazê-las, as notícias acontecem fora de campo. E esse jogo contra o Curitiba é um jogo para o São Paulo... como o Edu não arriscou a escalação, eu não vou arriscar, conhece tudo do clube, ganhar, seja qual for a escalação, porque o São Paulo tem um time melhor, o momento do São Paulo é melhor, mesmo jogando fora de casa. Se o São Paulo pensa, em princípio, em ter uma campanha tranquila, nesses jogos o São Paulo não pode perder. O São Paulo já perdeu do Botafogo, que é teoricamente um concorrente de nível mais ou menos parecido com o do São Paulo
no Campeonato Brasileiro, né? Ganhou do América, que é o outro. Contra o Botafogo e contra o Curitiba, o São Paulo tem que conseguir o resultado. Contra o Curitiba também teve, o São Paulo tem que conseguir o resultado, porque o São Paulo é melhor que o Curitiba. Porque depois, lá na frente, vai ter Palmeiras, tem Flamengo, tem Atlético, tem os times mais fortes, Fluminense, que o São Paulo vai ter que enfrentar. E é bom que o São Paulo pontue desde já para, quem sabe, crescer na parte anímica. E aí, com o tempo, o Dorival ir acertando a equipe cada vez mais para o São Paulo fazer uma campanha que deixe o seu torcedor, no mínimo, tranquilo na competição mais difícil que tem na temporada. Jogo bom também nesse fim de semana entre Fortaleza e Fluminense. Os números desse confronto, vamos lá? Para um clube que há cerca, 2 semanas mais ou menos, tem uma redoma em cima, então lá os raios não atingem, não venta, temperatura 22 graus. O São Paulo de Dorival, Arnaldo Ribeiro, sai para enfrentar o Coxa já, né? Uma situação de problemática já na segunda rodada e com time titular, imagino eu, né? Com a força máxima, inclui Jonathan Calleri ou não? Não inclui. Está com dengue, ainda voltou a treinar de forma discreta hoje, nessa sexta-feira. Os problemas do São Paulo continuam lá. O que mudou é o comando. O São Paulo continua com mais de 10 desfalques, além do Calleri não vai o Rafinha, são mais de 10 no departamento médico. O São Paulo, mesmo que queira, não consegue repetir o time. O São Paulo não tem centroavante para o jogo contra o Curitiba, nem o Erisson está recuperado ainda. Uma série de questões. Mas, de fato, o ambiente, o clima, o trato com esses problemas é diferente, é notório. A gente não fala do São Paulo. Pô, cadê a crise da semana? Não teve. A crise da semana passada também não teve. Crise está o Curitiba, de fato, é o clube da Série A, o único que foi eliminado. Eu estou na dúvida se a ausência da crise é o Rogério ou o Tirone. Os dois, porque eles estavam de braços dados. Braços dados, entendi. É verdade, desde que o Tirone foi... Esse é o Eduardo ou o Ceni, ou os dois terem se retirado... Não, por favor. Eles viajaram? Procurem numa live qualquer aí o âncora... tendo que apertar a válvula. Isso aconteceu. Não, peraí, explica o amigo do G4, que ele não vai entender isso. Mas que no canal de um amigo nosso, aqui presente, para provar que o Eduardo, em férias, que deveria estar dormindo, estava num lugar um pouco hostil para fazer a live, pediram para ele fazer funcionar um mecanismo no banheiro. Eu estava ilhado no banheiro, porque ali não fazia sussurrando, como ele está sussurrando desde a troca de treinador do São Paulo. É verdade, as coisas coincidem. E o São Paulo vai enfrentar o clube da Série A em maior crise no momento. Não, isso é dia 14 de maio. Em maior crise, eu não estou comparando com o Corinthians em termos de proporção, mas maior crise esportiva. Lembrando que a única mãe nesse programa sou eu, portanto o time da mãe vai ganhar no dia 14 de maio. Vamos então renominar, crise esportiva. O Coritiba foi o único time da Série A eliminado nessa etapa da Copa do Brasil pelo Sport, que é um time forte, é verdade. Já era o confronto mais equilibrado desde o início, tinha sido 3-3 na ida, o Coritiba perdeu no Recife. O Coritiba tem uma troca recente no comando, o Coritiba teve... reunião de torcida organizada com a direção com os jogadores. O Curitiba está apavorado com a possibilidade de queda. O Antônio Carlos Zaga é o novo técnico. Mudou o sistema, jogou de uma forma diferente no final de semana contra o Fortaleza. Começou bem, tomou o primeiro gol, desmanchou, tomou 3-0. Começou bem contra o Sport, tomou o primeiro gol, desmanchou. Então acho que o segredo para o São Paulo para esse jogo é aquele negócio de fazer o gol na frente, para lidar com o desespero emocional do adversário, que até outro dia estava no Morumbi, né? Mas sem o principal cara que faz gol. Né? Sem o principal cara que faz gol, sem o reserva dele, tudo isso. Mas tem Dorival, Arnaldo. O Dorival não faz gol, né? A dupla de ataque deve ser de novo Marcos Paulo e Luciano, nenhum deles é centroavante. Eles, aliás, perderam algumas oportunidades contra o Ituano. Se o Luciano jogar um pouco mais, não jogou praticamente. Foi o jogador que destoa, né, na última partida. Exatamente. Mas o time jogou bem. O São Paulo vem de uma partida bem impositiva, né? Sim, sobretudo no primeiro tempo. A minha dúvida é se tem uma posição que até agora ela é meio... O Dorival a cada jogo utilizou um jogador. Ele utilizou o Michel Araújo no primeiro jogo, utilizou o Alisson no segundo jogo. Se nessa posição vai, por exemplo, começar o Wellington Rato dessa vez porque fez o gol. Ibagué? Então, Ibagué é uma boa pergunta, Maria, porque o São Paulo não tem time reserva para ir para Ibagué, né? Ibagué, Colômbia, próximo jogo contra o Tolima pela Sula. Terça-feira.
à tarde na Colômbia. Então, São Paulo vai direto de Curitiba, vai fazer o enfrentamento, então deve ir quase o elenco todo. O Caleri não vai a Ibagué. Por que é à tarde? Porque são os horários da Conmebol. 19 horas no Brasil, lá é à tarde. Jogo de direito de televisão. Então, e é um trajeto complicado, você tem que ir para Bogotá primeiro, depois ficar de Bogotá. É uma viagem péssima. O São Paulo, na Sul-Americana, já tem 6 pontos. Eu imaginava que nas viagens para Colômbia e Venezuela, mas o problema é que falta jogador nesse momento, né? Para ter Chama o Belete, time reserva. Não, esquece, isso não vai rolar. O Belete não vai ser o sub-20, nem o sub-BB, que aliás está em crise, Massini, porque não ganha de ninguém o sub-20 no São Paulo. Live da crise. Live da crise. Vamos priorizar esse ambiente. Tá muito bom esse ambiente. À tarde, hoje no canal do Arnaldo, eu e o Arnaldo falando sobre a crise no sub-BB. E assim, né, aquilo, o Massini estava dizendo que na semana que vem, quando jogar contra o Barcelona, o Palmeiras só vai ter fora o Atuesta com ruptura de ligamento cruzado. O São Paulo, os dois com ruptura de ligamento cruzado, foram aí tu assistir o jogo, o Ferrarese e o Galopo, que voltou ao Brasil para fazer tratamento. O problema é que, além dos dois, 5, 6 ou 7 também ficam fora por jogo. Então não tem um retorno, cara, não tem um retorno. E aí, de fato, as opções do treinador ficam restritas, né? Essa é a questão. Jogo traiçoeiro, esse pro São Paulo? Não. Mas o Curitiba precisando desesperadamente, técnico novo. Não acho traiçoeiro, gente. Não. Acho que o São Paulo precisa... inclusive, eu acho que está na conta do São Paulo, claro, contra um time desse, se você tem pretensões maiores no campeonato, vencer deveria ser obrigatório. O São Paulo acabou de sair de uma sensação de que precisa fazer 45 pontos, que talvez dê para fazer 50. Né? Estamos no segundo passo do trabalho. Acho que os espelhos trazidos pelo Dorival dão a ele uma sensação de que esse time, se entregar o que esse time pode oferecer, o ano vai ser honroso, aceitável. Mas eu acho que não dá para subir 2 degraus por vez. Não dá para sair do 4-4-2, não dá para resolver jogar no 4-2-4, porque é o Curitiba e tal. Traiçoeiro é se tivesse esse tipo de pensamento, e acho que é aí que o Rogério... flertava com problemas. Eu acho que é muito pouco provável que aconteça. Eu acho que negociar o resultado em Curitiba, levando em consideração que o São Paulo tem todas as condições de vencer, mas esse é um resultado que no começo do campeonato, se você vence em casa e empata fora, você cai. Não cai. Então, o São Paulo precisa negociar com isso, justamente pelo porque... contrário, você vai para a Libertadores se você tem esse perfil. Exato, tem sido assim, 50 pontos você vai para a Libertadores. Eu acho que o São Paulo precisa ter esse pacto que é tão... bem aceito por boa parte, não todos, boa parte da torcida do São Paulo. Subir 2 degraus por vez agora é que é o problema. As primeiras 3 rodadas do Brasileiro para o São Paulo eram favoráveis, inclusive em termos de logística. Exatamente. Né? Então, o Botafogo tinha uma logística pior para o primeiro jogo, o América tinha uma logística pior para o segundo jogo, o Curitiba tem uma logística pior para o terceiro jogo, jogou no Recife na quarta-feira. Agora, a partir do jogo de Ibagué, muda tudo. Aí o São Paulo vai entrar numa vala. Todo mundo vai fazer clássico, o São Paulo não vai. Exato. Eu não tô viajando para longe, o São Paulo não viajou. Exato, jogou Itu. Calma, senhores, exato. Agora, o Rogério não soube aproveitar a estreia, né? A pontuação no Rio contra o Botafogo era fundamental para a bola largada. Você evitaria que o Botafogo tivesse 6 pontos e você estaria com seus 4 pontos. E o Botafogo também. Exatamente, junto com o Botafogo. Rifar o empate naquela partida, um pouco a Marília falou, não é a característica do atual treinador. Né? Então, talvez o São Paulo seja mais cauteloso e mais eficaz nessa era Dorival. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Quero contar direitinho o valor aqui. Rogério Ceni terá direito como multa rescisória pela demissão no tricolor. Importante contar que o Rogério e o São Paulo haviam combinado de não colocar a multa no contrato. Foi um acordo verbal. E a opção por não colocar multa é para evitar vazamentos. O São Paulo e o Rogério Ceni se incomodaram, especialmente quando da primeira passagem. Vocês vão lembrar que o Rogério foi demitido em 2017 e teve direito a 5 milhões de reais de multa. Isso gerou um incômodo, um estresse muito grande para o Rogério. Torcedores são paulinos ficaram irritados. Pô, como é que o maior ídolo da história do clube, ou um dos maiores, vai cobrar 5 milhões de reais do São Paulo? Então, quando o Rogério foi voltar ao São Paulo, ele pediu, vamos estabelecer uma multa, mas eu não quero que ela conste em contrato. Beleza? Beleza. Ficou acertado verbalmente e o São Paulo vai fazer valer aquilo que havia sido combinado. Pagamento de 3 salários, Rogério Ceni ganhava no São Paulo algo na casa dos 700 mil reais por mês, com carteira assinada e também com direitos de imagem. Você multiplica os 700 mil por 3 e chega ao valor de 2 milhões e 100 mil reais. O primeiro a contar essa informação foi o pessoal do GE, confirmada por uma fonte dentro do próprio São Paulo.
Só para arrematar, esse pagamento dos 2 milhões e 100 mil reais será feito de forma parcelada, até porque o São Paulo enfrenta enormes dificuldades financeiras e não teria o dinheiro para fazer a quitação. Nesse momento, o Rogério Ceni vai esperar. Já levou 5 milhões na primeira demissão, mais 2 milhões e 100 mil na segunda, 7 milhões e 100 mil reais. Isso sem falar em todos os salários que ele recebeu durante o período em que foi técnico nas duas passagens. E aí, tá bom para você? Use o espaço para comentário, para opinar. Não esquece de deixar like, de se inscrever, compartilhar aquela coisa. Vamos começar, vamos falar de coisas extra jogo de hoje. Primeiro o São Paulo rescindiu com o Pedrinho, né? Depois das imagens aí que vazaram na conversa do jogador ameaçando a ex-namorada, o São Paulo tomou as medidas legais e rescindiu o contrato junto ao jogador. Então o Pedrinho não é mais do São Paulo. Enquanto isso, no mesmo dia, o São Paulo anunciou a renovação de Pablo Maia, que tinha contrato até 2024. Agora ele vai ter contrato até 2027. Ele que ano passado foi considerado a maior promessa aí, sub-20 do futebol mundial. Então, bola dentro pro São Paulo, ainda mais agora que com o Dorival ele tem sido um jogador assíduo. E na final da era de Rogério Ceni ele estava escanteado, voltou, tem jogado bem. E hoje deve ser um dos titulares. O São Paulo que deve entrar em campo com Rafael, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista e Ramos, Gabriel Neves, esse mesmo, Pablo Maia, Nestor, Wellington Rato, Luciano e Marcos Paulo. Essa é a provável escalação dada pelo GE. E aí, o que você acha? Deixa o seu pitaco, tá ok? E falar do São Paulo aí, essa é a equipe, né, que vai encarar o Curitiba. O Curitiba que vem com o novo treinador, o Zago, ex-zagueiro do São Paulo, campeão da Libertadores. E é o que o Arnaldo falou, tem que fazer o primeiro gol. Não tomar, fazer o primeiro gol, que o adversário se desmanche. A gente já passou por situações assim nos últimos 10 anos, times que fraco mentalmente. E aí a coisa vai. Mas o importante é pontuar. A vitória seria excelente, sensacional, porque seria mais uma sequência com o Dorival começando o trabalho com diversas vitórias, seria ótimo. Só que o time não tá redondo, o time tem diversos desfalques, o Caleri mesmo não vai jogar. Então, vamos na humildade, né? E para fechar o vídeo de hoje, vídeo rápido, curto, falando sobre o tricolor que joga hoje contra o Curitiba, Rogério Ceni aí, né? E sua multa rescisória é mais do que justo, todo qualquer trabalhador tem direito à multa se ele demitido, então não sou eu aqui que vou dizer o contrário, né? Relação clube e técnico, e foi demitido, o clube tem que pagar, como paga diversos jogadores aí. Essa é a lista do São Paulo, que paga mais de 50 milhões de reais para diversos jogadores que já nem jogam no clube, mais de 110 milhões de reais para diversos empresários que nem botam o pé no gramado. Então, acho que nada mais de justo pagar esse valor, que o São Paulo pague o que deve e acerte essas contas em dia e volte a ser o São Paulo que a gente conhece, porque a gente já está cansado de sofrer. Mas vamos voltar para o Curitiba, para o escopo menor. É hoje, Curitiba e São Paulo. Então aí, deixa o seu palpite pro placar de hoje, valeu? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, esse é meu canal secundário. Então agora, além de ter o Mazorra SPFC, você vai ter o Mazorra SPFC+. Então, se você não se inscreva no canal, você conhece o meu trabalho lá, vai ter esse trabalho aqui também. Possivelmente, quando o Mazorra SPFC for liberado de um strike que tomou, a gente tá voltando aí um vídeo no horário da manhã, outro vídeo no horário da tarde, tá ok? Saudações de cores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.